Vamos dar início ao nosso seminário. Antes de passar para o professor José Ferraz, eu gostaria de perguntar ao professor Anderson se tem algum informe com a graduação que ele gostaria de passar para a comunidade do departamento. Não há, né? Não havendo, então, vou passar para o professor José Ferraz para fazer a apresentação da nossa comunidade. Professor Ferraz. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Nádia por ter aceito o convite de dar essa palestra para a gente. E eu vou falar um pouquinho sobre a história acadêmica de Nádia. Nádia, se eu errar em algum ponto, me corrija, por favor. Tá? Bom, Nádia é mineira, né? E fez a graduação e mestrado lá na UFMG. E depois foi fazer o doutorado no Max Planck Institute for the Science of Light. E terminou em 2012, certo? Aí ela ficou ainda, se eu não me engano, um tempo lá pela Europa, onde interagiu com outros grupos, né? Grupos muito, muito bons na área de informação quântica, né? Como o ICFO, que é o Instituto de Ciências Fotônicas da Espanha, que fica em Barcelona, e o grupo da Sapiência, Universidade de Roma. E aí depois voltou de volta para a cidade dela, né? E fez mais um pós-doc lá na UFMG, no grupo de informação quântica informação e ótica quântica da UFMG, que é o Enlight. E aí, depois disso, eu acho que ela fez o concurso aqui em Recife e está aqui em Recife desde 2017. Isso. E Nádia vem trabalhando com sistemas quânticos abertos, processos não markovianos, né? Tudo dentro da abordagem da informação quântica. E, pelo menos, para mim é um prazer escutar a palestra dela hoje, na qual ela vai falar sobre, exatamente, sistemas quânticos abertos. Nádia, mais uma vez, obrigado, e a palavra é sua. Ótimo. Obrigada a vocês pelo convite. E eu até perguntei, né, se vocês estavam pensando em ser presencial, que eu nunca fui aí no departamento. Um dia eu quero ir. Pode ser, não precisa ser convite de colóquio, não, mas, Zé, a gente podia combinar essa visita. Podemos combinar, sim, Nádia. Né? Podemos combinar. Tá, deixa eu começar aqui minha apresentação. Eu preparei uma apresentação, estava até falando antes, com uma introdução bem longa. E agora eu não estou vendo mais vocês, não vejo se alguém levantar a mão ou nada, mas se vocês quiserem me interromper, só abrir o microfone e podem fazer pergunta durante o seminário. Não vai me atrapalhar, mesmo porque eu acho que esse seminário não vai ter um tempo de 1 hora, então a gente tem essa flexibilidade, tá? Só para deixar à vontade aí os alunos, quem quiser interromper. Então, eu vou falar da dinâmica de sistemas quânticos abertos, mas, como o Zé Ferraz já falou, nessa perspectiva da informação quântica. Então, o que eu tenho? Né? Eu sempre tenho um sistema de interesse que está interagindo aí com o ambiente e eu consigo ver mais ou menos 3 abordagens que eu posso dar para descrever a dinâmica desse sistema. Então, esse ambiente, ele pode ser um sistema clássico, né? Então, a princípio, meu sistema é um sistema quântico, né? Porque eu estou falando de informação quântica, então eu tenho que ter propriedades quânticas aí. Mas ele pode ser também um outro sistema quântico, ou eu posso ainda pensar numa terceira possibilidade, que eu tenho sistemas quânticos ali no ambiente que estão interagindo com o meu sistema de interesse, e eu vou monitorar, vamos fazer, né, medições aqui no meu sistema, no meu ambiente, e com isso eu vou descrever qual que é a dinâmica desse sistema. Isso é um formalismo assim, de trajetórias quânticas. Não vou estar entrando nessa possibilidade aqui, eu vou estar mais abordando a ideia de um sistema interagindo com outros sistemas quânticos. E é importante dizer que o que eu estou falando aqui, não necessariamente esse ambiente ele tem propriedades de reservatório. Então, muitas vezes eu vou estar pensando outro sistema quântico, é um sistema de igual números de liberdade, graus de liberdade, que o sistema de interesse, tá? Então, ele não precisa ter infinito grau de liberdade, não precisa necessariamente ser um reservatório. Então, né, eu tenho meu espaço de Hilbert, eu posso pensar, eu tenho o espaço de Hilbert do sistema e o espaço de Hilbert ali
né, das partículas do ambiente, e meu hamiltoniano ele vai ser composto, então, por uma parte, que é a parte que está dando a evolução do sistema, uma parte que está dando a evolução do ambiente, e um hamiltoniano de interação, e eu quero, então, a partir disso, descrever a dinâmica do meu sistema de interesse. Por que isso é relevante, né? Por, assim, a motivação mais geral. Bom, primeiro eu estou construindo, então, modelos físicos, onde a gente vai estar entendendo, o fato de eu ter esse sistema interagindo com o ambiente, eu vou ter esses efeitos que a gente chama de efeitos de decoerência. Então, propriedades quânticas, tipo emaranhamento, né, ou a coerência mesmo, né, eu ter estados superpostos, elas vão desaparecendo à medida que esse sistema está interagindo ali com o ambiente. Então, eu consegui construir modelos físicos, né, para descrever a dinâmica de sistemas quânticos abertos, vai me ajudar a entender essa transição aí do quântico para o clássico. Esse é um ponto que não é o ponto onde eu estou atuando, o que me interessa mais é, a partir desses momentos, então, a partir do momento que eu estou entendendo essa dinâmica, eu vou querer, então, pensar de alguma forma, ou fazer uma engenharia de reservatório ou de ambiente, de forma que eu vou estar, então, minimizando esses efeitos de decoerência, tá? Então, pensando que a gente vai estar tendo, né, computador quântico, né, tecnologias quânticas, eu vou estar, então, isso vai me ajudar a minimizar esses efeitos, inclusive controlar esses efeitos de decoerência, tá? E não só isso, o que eu espero que fique claro durante essa apresentação é que eu vou também poder explorar efeitos de memória que aparecem, né, igual o Zé Ferraz falou, em efeitos de dinâmicas não marcovianas, para também usar isso como um recurso de forma que eu proteja certas propriedades quânticas. Então, como é que eu vou estar fazendo essa descrição, né, de uma dinâmica de um sistema quântico aberto? Para sistema isolado, a gente sabe a equação de Schrödinger, né, eu tenho aqui representando por uma unitária de evolução. Para um sistema aberto, eu posso pensar, então, se eu souber, né, o estado do meu sistema e do ambiente, basta eu aplicar aqui a minha unitária de evolução, agora nesse espaço expandido, traço fora os graus de liberdade do ambiente e tenho, então, a evolução do sistema. Matematicamente, essa descrição não tem problema nenhum. Quando eu vou realmente fazer isso, imagina, experimentalmente, eu teria que saber o estado do ambiente. Se o meu ambiente for uma coisa gigante, fica muito difícil de eu conseguir descrever ele, a não ser que ele esteja em algum estado térmico que eu consiga descrever, né? Mas se eu tiver que realmente achar cada grau de liberdade, descrever cada grau, como é que está aquele sistema, essa descrição aqui, ela não é muito prática. Então, tem outras abordagens que eu gosto de dividir no grupo de axiomática e microscópica. Eu estou super de nariz entupido, tive uma crise alérgica, não é Covid que eu testei terça-feira, mas vocês não reparem não, que eu estou aqui custando a respirar. Mas eu tenho, então, pensando numa abordagem axiomática, eu posso descrever a dinâmica desse sistema usando esse operador que é um mapa. Então, o mapa é um operador que está atuando aqui no operador densidade e levando no operador densidade evoluído. E para que eu garanta isso, né, que eu levo o operador densidade ao operador densidade, eu exijo que esse mapa sempre seja completamente positivo e preserve o traço. Bom, positivo e preserve o traço, né, a gente sabe, operador densidade tem traço 1, né, autovalores maior ou igual a 0, então a gente quer que preserve isso, porque é completamente positivo. Eu quero, imagina que meu sistema, ele está emaranhado, né, com alguma outra parte que eu não tenho conhecimento, eu quero garantir que, eu atuando o mapa no meu sistema de interesse, o operador densidade dessa coisa grandona continua sendo levado em operador densidade. Então, no fim das contas, eu quero que essa extensão aqui, φ(t) identidade, nesse espaço ali expandido, né, seja positivo. E aí eu digo que φ(t) é completamente positivo, tá? Experimentalmente, agora, a minha vida começa a ficar um pouco mais simples, né? Eu consigo, por tomografia de processo, reconstruir esse mapa e achar qual é essa operação que leva esse estado de ROS em ROS-T. Eu consigo, então, o que eu faço? Né? Eu posso reconstruir os operadores de Krauss que vão estar me dando essa evolução. Então, sempre quando o mapa for CPTP, completamente positivo, preservar o traço, eu tenho aí uma representação por operadores de Krauss. E a única coisa que esses operadores de Krauss eles têm que satisfazer é que eles têm que satisfazer essa relação aqui, tá? KI da HKI, é somatório, tem que ser igual à identidade. Bom, pensando então numa abordagem microscópica, imagina que eu tenho algum conhecimento do reservatório ou do ambiente,
eu não tenho conhecimento total, mas eu tenho algum conhecimento, eu sei como é que é a interação, eu sei dizer alguma coisa sobre os tempos de correlação ali do meu reservatório, eu posso dar uma abordagem pela equação mestra. E aí, para ela essa equação mestra estar na forma de Lindblad, eu vou ter, então, principalmente duas aproximações. A primeira, que eu estou tratando as interações, né, entre o sistema e as partículas do ambiente como fraca, então uma aproximação de Bohr. Então, o sistema ele muda muito pouquinho do tempo a cada interação ali. E o tempo de correlação do reservatório, das correlações das partículas do reservatório são curtos. Então, o tempo que eu estou olhando é um tempo mais longo do que o tempo do que as correlações estão acontecendo. Eu desprezo essas correlações, que é a aproximação de Markov. Quando eu faço isso, eu consigo, então, descrever a equação mestra, né, que está relacionado como que eu posso ter uma relação com como eu escrevo o mapa, né, que dá a evolução desse estado, dessa forma aqui. Então, o que eu vejo? Eu tenho uma parte unitária, né, se não fosse o sistema aberto, eu recupero aqui a equação de Schrödinger, então eu tenho uma parte unitária, e tem uma parte que a gente chama de dissipativa. E aí, quando eu tenho ali satisfazendo, né, as aproximações de Born-Markov, eu vejo que essa taxa, uma taxa, né, de decoerência, ela tem que ser maior ou igual a zero. E aí eu posso me perguntar quando que essas duas abordagens elas são equivalentes. E eu vejo, então, que a abordagem de mapas é equivalente a eu ter uma equação mestra na forma de Lindblad, quando esse mapa ele satisfaz a condição de divisibilidade, tá? Então, eu tenho aqui o meu mapa que leva o estado de 0 a t, ele pode ser dividido em um mapa que leva o estado de 0 a s e de s a t para qualquer t e s, tá? Aí eu tenho essas duas descrições, são equivalentes. Essa é uma descrição markoviana, tá? Por quê? Vai ficar claro daqui a pouco por que eu estou chamando isso. Aqui eu acho que está claro, eu faço uma aproximação que a gente chama de aproximação de Markov, né, dos tempos de correlação. Acho que daqui a pouco vai ficar claro porque quando o mapa ele satisfaz a condição de divisibilidade, isso quer dizer que é uma aproximação também markoviana. Então, só para a gente relembrar o que é essa cadeia de Markov, o que é um processo clássico, o que a gente quer dizer com o markoviano. Então, se eu tiver um processo estocástico aí, onde eu tenho uma variável x, que pode assumir valores xn no tempo tn, eu chamo de markoviano se as probabilidades condicionais elas satisfazem a seguinte condição, né, dada por isso daqui. Então, quer dizer, aqui eu estou discretizando o tempo, né? Estou falando passo 0, 1, 2, n-1 até n. Então, você está vendo que a probabilidade de eu ter o valor xn no tempo tn só vai depender do valor anterior, não depende do que aconteceu antes. Um bom exemplo de uma dinâmica markoviana, né, é o caminhar do bêbado. Então, se o bêbado cambaleou para a direita ou para a esquerda, se ele cambaleou para a direita, o próximo passo não vai fazer diferença para onde que ele foi e para onde que ele vai. Né? Ele vai estar sempre com uma chance igual de ir para um lado e para o outro. Né? A gente vê aqui, se eu quiser saber qual que é a probabilidade de achar essa variável x no tempo tn, com o valor xn, basta eu saber xn-1, a probabilidade de xn-1 e essa probabilidade condicional. Então, por detrás dessa condição, eu vejo que, para a dinâmica markoviana, eu tenho que a evolução futura só depende do presente, né? O bêbado vai estar nesse ponto aqui, ele pode ir para a direita ou para a esquerda, não importa de qual barca ele está vindo, né? E a dinâmica não markoviana, ela não satisfaz essa condição, e eu tenho essa ideia de dependência com o passado. Então, como é que eu recupero isso para dinâmicas quânticas? Então, existem diferentes formas. Se você for olhar, não tem... tem diferentes abordagens e tem pessoas que definem de um jeito e tem gente que define de outro jeito. A gente aqui, né, nesse seminário, eu vou estar definindo usando divisibilidade. Então, eu digo que a dinâmica ela é markoviana se o mapa ela é divisível, igual eu tinha falado, e a gente vê aqui, se eu souber o estado no tempo S, o ρS, eu sei qual é o estado no tempo T, eu não preciso saber qual é o estado no tempo zero. Né? Então, tem essa ideia aí da evolução futura, só depende do tempo presente. Se a condição de divisibilidade não é satisfeita, aí eu preciso saber todos os passos, o que aconteceu ali naquela evolução, para poder te dizer o que vai acontecer no passo seguinte. Então, vamos olhar para alguns exemplos que eu acho que ajuda a entender e até entender por que eu quero explorar as dinâmicas não markovianas no contexto de formação quântica. Vou começar, então, no exemplo de uma dinâmica markoviana, e aí já estou pensando
no qubit, tá? Então, estou representando o estado desse qubit pensando em esfera de Bloch. Então, começo ali meu qubit preparado no estado 0, tá? Essa setinha aqui preta. E aí o mapa é o seguinte, a cada passo, ele tem uma chance de sofrer uma rotação, ou para a direita ou aí para a esquerda, de um certo ângulo que está fixo, sempre esse mesmo ângulo. Então, no tempo 1, ele sofreu aí uma certa rotação, foi rodando, rodando, rodando. No tempo Tn, ele está aqui embaixo. E aí eu posso te perguntar o que acontece no tempo n mais 1. O que será que acontece no tempo n mais 1? Bom, eu te dei a receita, né? Falei que ele rodava ou de um certo ângulo ali, sei lá, acho que é 13 graus que eu coloquei, não sei. 13. Não, é um múltiplo, não sei. Não lembro mais. Mas ele gira um pouquinho para a direita ou um pouquinho para a esquerda. Então, no tempo n mais 1, se ele está nessa posição aqui, as duas possibilidades que eu tenho, ou ele vai para cá, ou ele vai para cá. Eu não tive que te contar nada do que aconteceu aqui no meio, você soube me dizer o que está acontecendo em n mais 1, né? Massa. Agora um outro exemplo. Começo com o mesmo estado 0, e agora eu vou pensar num sistema físico. Então, o meu qubit são os graus de polarização de um fóton, e eu vou colocar, ele está vindo aqui, feliz, e eu vou colocar no caminho dele umas placas de meia onda orientadas de tal forma que eles vão fazer ou uma transformação sigma-x ou uma transformação sigma-z. Massa. Então, o que eu vejo? O mapa do que seria esse passo 1, né, do 0 para o 1, é dado por isso daqui, porque eu tenho vários fótons, né? Lembra que a gente está sempre em quântica tratando de ensembles. Eu não descrevo a dinâmica de um fóton. Eu vou descrever, eu vou fazer isso várias vezes e eu reconstruo ali o meu operador densidade, né? Então, eu tenho aqui, metade das vezes ele vai passar por cima, então é aleatório, que ele passa por cima ou por baixo, metade das vezes ele vai passar, né, por baixo, vai sofrer uma transformação sigma-z. Então, se eu começar com o estado 0, e aqui eu confundi um pouco o operador densidade com o estado, vocês me perdoem, está faltando aqui um cat 0, um bra 0, eu vejo, então, que aplica sigma-x dá 1, né, e aplica sigma-z dá ele mesmo, ele é autoestado de sigma-z. Então, no final das contas, eu tenho identidade. Fui aqui para o ponto dentro da esfera, né? Isso no tempo 1. Eu posso, então, a minha dinâmica é o seguinte, toda vez eu comecei com sigma-x em cima, o próximo passo eu repito sigma-x. Então, se o fóton passou aqui em cima, ele sofreu uma transformação sigma-x, ele vai sofrer de novo uma transformação sigma-x. Embaixo, sigma-z, sigma-z. Só que aí a gente vê sigma-x, sigma-x, se vocês lembrarem lá do curso de quântica 1, né? Quando eu multiplico o mesmo Pauli, eu volto para a identidade. Então, depois de 2 passos, o que acontece é que eu tenho, no tempo 2, o mesmo estado que eu tinha inicialmente. Então, é como se eu estivesse recuperando aquele estado inicial. Eu posso também fazer a mesma brincadeira, a mesma dinâmica, o mesmo mapa, só que começando com o ortogonal, né? O ortogonal é o 1, tá aqui, tá? Na esfera de Bloch, eles estão representados assim. E daí, de mesma coisa, eu vou, no tempo 1, eu vou para a identidade, no tempo 2, eu volto para esse estado 1. Posso te fazer a mesma pergunta. Se eu estiver no tempo n na identidade, qual que é o estado no tempo n mais 1? Bom, se você souber os estados iniciais, você pode chutar que é o 0 ou 1. Mas se eu não tiver nenhuma informação dos estados iniciais, eu não sei dizer nada. Não sei dizer para onde que esse estado vai no tempo n mais 1. Então, aí está bem claro, né, dessa coisa do não marcoviano. Eu preciso saber o que aconteceu aqui antes para conseguir dizer, pelo menos um passo antes, n-1, nesse exemplo que eu estou dando, para conseguir dizer o que aconteceu no n+1. Não basta saber só o que acontece no tempo n, tá? Espero que tenha ficado claro aí a ideia desse efeito, a gente chama de um efeito de memória, né? Porque você está vendo que está influenciando, eu precisaria, para eu ter a informação toda, eu preciso saber a história toda aí da evolução desse sistema. Outra coisa importante que já aparece nesse exemplo mais bestinha, né? Eu tenho aqui, dei exemplo de a mesma dinâmica, mas com 2 estados. Uma começando com 0, outra começando com 1. Esses estados, eles são ortogonais, eles são completamente distinguíveis, né? Eu, com uma medição, de forma esperta, eu consigo dizer se eu tenho o estado 0 ou o estado 1. No tempo 1, eu tenho os dois sem identidade, não consigo mais distinguir. Não há nada que eu possa fazer e que você me diga, preparei o Rho1 ou o Rho2. Não sei distinguir. No tempo 2, eu volto a conseguir distinguir eles.
Então, associado a uma dinâmica não markoviana, a gente vê aparecendo essa recuperação de informação, ou o que é também chamado de backflow de informação. Então, em alguns casos, né, não markovianidade, ou a dinâmica não markoviana, implica num decaimento não monotônico de informação. Né? Então, eu vejo que a informação decai, e em algum momento ela é recuperada. E aí é isso, a informação, você pode entender isso como sendo uma informação que vai para o ambiente, e essa informação volta do ambiente para o sistema, tá? Eu dei ali o exemplo com a distributibilidade de 2 estados, né? Mas eu posso pensar em outras quantidades, outra codificador dessa recuperação de informação é emaranhamento. Então, eu posso pensar que o meu sistema está emaranhado com uma ancila, e essa ancila está isolada. Experimentalmente, de alguma razão, um grau de liberdade é fácil de isolar, o outro é difícil, tá? E esses 2 caras estão emaranhados. E aí eu vejo que se a dinâmica é markoviana, esse emaranhamento ele pode continuar igual ou decair. E se a dinâmica é não markoviana, pode ser que eu observe aumentos aí de emaranhamento. Né? Então, se eu observar esse aumento, eu sei que isso é uma testemunha de uma dinâmica não markoviana. Então, como é que eu posso explorar isso para protocolos de informação quântica? Bom, se eu não consigo, né? Imagina que eu quero trabalhar com um sistema emaranhado, né? Eu vou usar isso para que seja para o computador quântico ou para protocolos de criptografia, né? Emaranhamento tem várias aplicações. Mas o que eu vou fazer? Imagina que eu queria trabalhar, eu preciso de uma certa quantidade de emaranhamento. E eu só consigo fazer isso nesse tempo, a partir desse tempo aqui. Eu vou esperar. Eu não vou fazer aqui. Eu vou esperar um pouco e vou ter mais emaranhamento, tá? Então, esse é um dos jeitos que a gente espera explorar essa dinâmica não markoviana para protocolos de informação quântica. Tá? Então, esse é um dos objetivos da gente que está trabalhando com dinâmicas não markovianas, pensando no contexto de informação quântica, é explorar esses efeitos de memória aí para o processamento de informação. E aqui eu coloco alguns exemplos onde isso foi mostrado, que tem vantagens eu trabalhar com dinâmicas não markovianas. Então, mostrando que a capacidade do canal quântico ela aumenta para um certo tipo de dinâmicas não markovianas. O trabalho que eu consigo extrair de uma máquina quântica também melhora para dinâmicas não markovianas. E aqui eu tenho um exemplo, isso aqui já, na época que eu fiz essa apresentação, não tinha essa referência, mas já deve ter. Com teleportação de estados mistos. Eles mostram que uma dinâmica não markoviana pode melhorar a teleportação de estados mistos. Tá? Então, isso são alguns exemplos. E aí, eu queria falar de um trabalho. Bom, o Zé Ferraz falou que eu passei um tempo, né, eu colaborei com um grupo de ótica quântica lá da Sapiência, né, do Fábio Chiarrino. E eu queria falar um pouco desse trabalho. Esse é um trabalho mais antigo, mas eu gosto dele porque eu acho que ele dá um gostinho do que a gente tem feito. E como ele é um trabalho também experimental, ele tem uma parte teórica experimental, eu acho ele é bem interessante, assim. Então, a gente estava querendo explorar dinâmicas de sistemas quânticos abertos, e aí o jeito que a gente explorou isso foi usando esses modelos colisionais. Então, os modelos colisionais, eles são como um toy model, onde eu vou olhar para o meu ambiente como sendo partículas, tá? Então, de certa forma, eu tenho uma discretização ali do meu ambiente, e o meu sistema interage com cada partícula uma vez, e isso me dá um intervalo de tempo. Então, no fundo, o que eu estou discretizando é o tempo, tá? Então, colidiu, pum. Esse seria o tempo de T0 a T1. Depois colidiu de novo, T1 a T2. Depois colidiu de novo, T2 a T3, tá? Então, cada colisão me dá um certo intervalo de tempo ali. E aí, claro, eu posso matematicamente mostrar que se eu fizer esse intervalo de tempo muito pequenininho, eu consigo recuperar o contínuo, tá? Então, o modelo colisional ele é bem rico, porque eu estou descrevendo... É um modelo simples, mas no fim eu recupero o contínuo, então eu consigo mexer no modelo simples e achar efeitos, né, em coisas mais complexas. E aí eu consigo, então, controlar qual que é o hamiltoniano aqui de interação do sistema com cada partícula, e eu também consigo controlar o estado aqui do meu ambiente. Então, inicialmente, se eu não tiver nenhuma correlação entre as partículas do meu ambiente, o que eu vou estar simulando com esse modelo é uma dinâmica markoviana, tá? Não tenho nenhum efeito de memória. Quando eu interagir com essa partícula aqui, o que vai acontecer na interação com a próxima? Não tem nenhuma correlação, não faz diferença, tá?
E aí o que a gente começou a se perguntar, quais são as condições mínimas para eu mudando esse modelo de colisional, eu ter uma dinâmica não markoviana. Então, o que eu vi? Como eu queria as condições mínimas, o que a gente começou foi pensando com 2 colisões só. Porque basta eu ter, lembra que eu tinha 0, ST, então basta eu ter 3 tempos, o inicial, o intermediário e o final, eu consigo checar lá se o meu mapa é divisível ou não. E aí, como a gente fez essa dinâmica, é parecido com o exemplo que eu já dei. Então, na primeira colisão, pensando no estado de um qubit, ele pode sofrer uma transformação σx, ou nada acontecer, ou uma transformação σz. Poderia ter mais transformações, tipo σy? Poderia, mas como eu estava tentando achar as condições mínimas, eu só escolhi identidade σx, σz, tá? A gente viu que essa poderia ser qualquer outros Paulis, combinação de Paulis. Eles nem precisam ser os Paulis ortogonais, né? O σx e o σz. Podem ser outras combinações, tá? E aí, esse diabinho, o que ele está me dando eu posso colocar correlação ou não aqui entre as colisões. Então, se ele sofreu σx, eu posso escolher, vocês vão ver que quando eu escrever o mapa vai ficar claro isso. Eu posso escolher como é que me dá a segunda colisão, tá? Então, aqui, descrevendo essa descrição pictórica, né, do mapa, agora é uma descrição mais matemática. Então, em uma colisão, o meu mapa é dado por isso daqui, eu tenho uma probabilidade de identidade aplicada, né, quando nada acontece com o meu estado inicial, ou ele sofre uma transformação σx, ou ele sofre uma transformação σz, com uma certa probabilidade aí. Em 2 colisões, eu vou ter, né, 2 operações, e aí tem todas essas combinações possíveis de identidade com σx e σz, e eu tenho essa probabilidade J que eu vou começar a brincar com ela. E eu vejo o seguinte, se PJ for igual a PI vezes PJ, o meu mapa de 0 a 2 é o mapa de 0 a 1 aplicado 2 vezes. E isso a gente já viu, é uma dinâmica markoviana, porque o mapa é divisível. Ele é divisível em 2 mapas completamente positivos que preservem o traço. Eu posso escolher agora as probabilidades de forma diferente. Eu vou escolher Px e Pz igual a meio, então P0 igual a 0. E vou escolher Pxx e Pzz igual a meio. E aí o que eu vejo que foi o exemplo que eu dei para vocês. Eu começo com o estado inicial Rho. No passo 1, eu vou ter aí, né, metade das vezes ele sofre uma transformação X ou uma transformação Z. E no passo 2, ele volta para a identidade. Eu só tenho XX ou ZZ. Volta para o estado inicial, tá? E aqui não tem como eu escrever o meu mapa de 0 a 2 como sendo um mapa, a combinação de 2 mapas CPTP, tá? Isso a gente consegue mostrar. E aí, massa, esse modelo teórico, então, motivou um experimento, e a partir desse experimento a gente conseguiu brincar um pouco entre diferentes, porque isso foram 2 extremos, né? Eu dei um extremo aqui de um exemplo de uma dinâmica markoviana, e o outro um extremo de um exemplo de dinâmica não markoviana. Mas eu tenho infinitas, né, possibilidades aí de escolhas de PX, PZ e PJ. Então, foi esse modelo teórico que ajudou a gente a entender como é que a gente implementaria essa dinâmica e trabalhar com diferentes regimes de dinâmicas não markovianas. Então, de novo, eu pensando agora no setup experimental, primeiro vamos começar com a ideia mais geral, depois eu vou mostrar de fato uma figura que está mais próximo do que foi o setup experimental mesmo. Mas, então, primeiro aqui eu tenho um qubit S, né? No tempo 0 ele está aqui, aí ele passa pelo primeiro canal, que seria, eu vou ter lá minhas transformações X e Z com uma certa probabilidade, depois ele passa por outra combinação de plaquinhas lá, orientadas para fazer transformações X e Z. Por que eu tenho esse outro qubit aqui A? Porque eu vou estar usando como testemunha de não markovinidade emaranhamento. Então, lembra daquele exemplo que eu dei? Meu sistema, ele está, né, tem que estar em contato lá com o ambiente, ele está evoluindo, e minha ancila está isolada. Então, é isso que a gente está simulando aqui. Eu tenho meu sistema, e aqui é a ancila que está isolada, tá? E aí a gente vai olhar para o emaranhamento desses 2 caras. E aqui, eu estou escolhendo, então, eu tenho um cristal líquido, e eu ligo ele de tal forma que... Imagina que meu experimento dura um certo intervalo de tempo, e ele, numa janela, vai estar ligado para fazer uma transformação X, sigma X, ou ligado de tal forma que ele está fazendo uma transformação sigma Z. Aqui eu também tenho um cristal líquido que eu posso controlar, né? Eu ligo a voltagem lá, e ele faz X ou Z.
E aí, com isso, eu consigo como se eu estivesse controlando essas probabilidades. Né? Essa janela de tempo que fica ligado, se eu souber qual que é a janela total de tempo ali do experimento, eu consigo dizer, então, qual que são essas probabilidades de sofrer uma transformação X ou Z. E a gente fez, essa foi uma escolha que a gente fez, poderiam ter sido outras, poderiam, mas foi uma escolha que a gente viu que seria interessante. E aí uma coisa que eu queria chamar a atenção é que todas as probabilidades, elas estão ajustadas com apenas um parâmetro experimental, que é esse parâmetro epsilon, tá? Que é essa janelinha aqui, o tamanho dessa janela. Então eu consigo, controlando apenas um parâmetro, varrer aí, tá vendo? Se eu escolher epsilon igual a meio, eu estou lá naquele caso que o P0 é 0, Px e Pz é epsilon, no exemplo onde eu tenho todas as outras probabilidades 0, só Px e Pzz igual a meio, né? Que foi eu falei, estou nesse caso extremo de não marcoviano. Mas eu consigo varrer outros epsilon, né? Entre 0 e meio tem aí várias possibilidades. Então, o setup experimental ele tem mais essa cara aqui. Vou explicar um pouquinho. Então, o que eu tenho? Eu tenho isso aqui, tem um cristal não linear, e essa montagem é um interferômetro tipo Sagnac, eu estou fazendo para gerar esses fótons, o separo emaranhado. Tá? Então, eu gosto de usar essa colinha aqui para explicar, porque às vezes me confundo. Mas o que você tem? Você tem aqui um cristal não linear, e você tem aqui um divisor de feixe em polarização. Então, você pode pensar que você tá o seu laser ali, você começa ele com uma certa polarização H, tá? Então, H é o que passa, e vertical é refletido, tá? Nesse divisor de feixe. Então, eu bombeio aqui esse cristal, e aí, bom, vocês têm grupo de ótica quântica aí, sabem, né? Estão em contato com isso, mas você tem esse processo de conversão paramétrica descendente, onde tem uma chance, né, de que um fóton aqui seja convertido em dois outros fótons, que a gente chama de Signal e Idler, né? E eles vão estar sendo convertidos aqui, eu estou escolhendo o cristal de tal forma que eles tenham polarizações diferentes, tá? Então, o que acontece? O fóton com polarização H passa e o fóton com polarização vertical é refletido. Mas eu posso pensar em repetir esse experimento agora com o meu feixe de laser, né, que está vindo aqui, com polarização vertical é refletido. De novo, eu chego aqui no meu cristal não linear, pode ter um processo, pode acontecer nessa transformação de um fóton em dois outros fótons, com polarização H e V, e aí o V é refletido e o H é transmitido. Então, se eu tiver meu feixe numa superposição, né, de H mais V, o que eu vejo é que eu estou gerando, então, uma superposição de H e VI mais VS e HS, tá? Então, eu estou gerando aí os estados emaranhados. E aí, o que está acontecendo? Um desses fótons vem aqui para cá, e aqui estão aqueles cristais líquidos que eu vou controlar de tal forma que eu falei, né? Eu posso ligar e desligar. O outro fóton está vindo para cá, e é o que eu quero, minha ancila, né? É o fóton que eu não está sofrendo nada no caminho dele. O que eu tenho? Eu tenho ainda uma montagem aqui atrás, né? Uma sequência aí de placas de 1/4 de onda, de meia onda, um divisor de feixe. Essa montagem, o que ela está fazendo é que eu vou querer fazer tomografia tanto de estado. Tomografia de estado, eu vou reconstruir o estado para saber, conseguir calcular alguma testemunha de mareamento, como eu vou estar fazendo também tomografia de processo para reconstruir o mapa. Tá? Então, no final das contas, o que eu estou medindo? Eu estou fazendo uma tomografia de processo, reconstruindo o mapa, tanto de 0 a 1, o tempo 0 a 1 até o 0 a 2, e estou trazendo também, medindo aí alguma testemunha de mareamento, que no caso a gente está fazendo com concorrência. Existem várias medidas, né, de testemunhas de mareamento, a gente escolheu olhar para a concorrência. Então, no momento que eu tenho o mapa de 0 a 1 e 0 a 2, eu posso me perguntar como é que eu sei que o mapa ele é divisível. Então, o que eu estou querendo descobrir? Eu quero descobrir se esse cara aqui, que leva de 1 a 2, né, se ele é completamente positivo e preserva o traço. Se essa operação aqui for CPTP, ótimo, o mapa é CP divisível, dinâmica marcoviana. Como é que a gente pode, então, no momento eu reconstruir esse mapa, como é que eu sei se ele é CPTP? Então, para qubit é razoavelmente simples. Né? Um jeito de eu representar o estado de um qubit, a gente falou, a esfera de Bloch, aqui está o raio de Bloch, né? Então, o que vai acontecer? Qualquer transformação, o que vai fazer com esse raio de Bloch? Vai girar, contrair ou transladar?
né? Uma esfera, tipo, não tem mais o que você possa fazer com ela. Contrair, girar ou transladar. Então, é isso que esse mapa está fazendo com esse raio de Bloch. E isso, com as transformações, eu consigo reconstruir uma outra matriz, que é uma matriz, um artifício matemático que ajuda a saber se o mapa é CP ou não, que é chamada de matriz dinâmica ou matriz de Choi. Nesse caso aqui, eu não tenho translação. Todas as minhas operações, elas só giram ou contraem a esfera, tá? Mas aí eu reconstruo essa matriz, isso aqui é uma matriz, esse H, e eu posso explorar, então, isso que é um teorema, né? Que eles mostram que se o mapa é completamente positivo, o mapa é completamente positivo se somente se a matriz dinâmica, essa matriz H, ela for positiva semidefinida. Então, basta eu achar H, né? Eu achei qual que é o mapa, eu construo a matriz de Choi e checo se os autovalores são maior ou igual a zero. Se todos os autovalores forem maior ou igual a zero, massa, o mapa é CP, tá? Então, foi isso que a gente fez. A partir dessas tomografias de processo e de estado, a gente consegue, então, reconstruir a matriz de Choi e olha, aqui a gente está olhando para o menor autovalor. E ele é sempre negativo. Então, a gente sempre estava, a gente escolheu, a gente estava querendo olhar para dinâmicas não marcovianas, né? A gente escolheu aí de tal forma que eu sempre tenho lambda negativo. E esse epsilon, lembra que o epsilon está ligado lá àquelas probabilidades. Então, eu estou indo de um regime, né, de uma não marcovianidade, aquele caso extremo, onde eu tinha XXZZ, mas eu tenho outras possibilidades ali no meio do caminho. Se a gente olha para a testemunha de emaranhamento, então aqui eu estou olhando para a diferença da concorrência no tempo 2 e no tempo 1. Se eu olho ali para a diferença da concorrência, quer dizer que se eu tiver aquele aumentinho, a concorrência no tempo 2 vai ser maior do que a no tempo 1. Então, se eu tiver a recuperação de informação, essa diferença aí tem que ser positiva. A gente identifica, então, aqui que tem um regime onde eu escolho o epsilon e essa concorrência vai ter um aumento, mas tem um regime onde ela diminui. E aqui tem uma coisa que eu não posso dizer, ela fica igual, tá? E o que é legal é isso. Apesar de eu sempre estar numa dinâmica não marcoviana, eu estou vendo que existem regimes onde eu não consigo identificar essa recuperação de informação olhando para emaranhamento. Mas a gente pode ir além. A gente poderia mostrar que não tem nenhuma testemunha que vai conseguir identificar essa recuperação de informação. E o que foi legal é que quando começou... Esses dois regimes a gente chama de não marcovidade fraca e forte. Ou tem pessoas que chamam esse não marcovidade essencial. Quando a gente não gosta dessa palavra essencial, né? Porque o fraco e forte, eu acho que o oposto de fraco é forte, e o essencial parece que tem alguma coisa muito diferente ali naquela dinâmica que é essencial aparecer, né? Que aparece essa não marcovilidade. Mas o que a gente mostrou nesse trabalho é realmente o contrário, que eu apenas controlando um parâmetro experimental, né? A montagem é a mesma, não tem nada de diferente. Eu fui de um regime para o outro. Então, como eu controlo aquelas probabilidades, me deu esse regime onde eu tenho recuperação de informação, que seria bastante útil, né, para protocolo de informação quântica, e esse regime que não seria tão útil. Então, acho que foi legal ver, a gente conseguiu ver foi o primeiro experimento onde, de fato... Bom, o primeiro experimento onde as pessoas estavam pensando nisso, né, e conseguiram ver essa transição aí. Mas, então, isso era um trabalho que eu queria falar para explicar um pouco, né, motivar um pouco essa parte de não marcovinidade, essa conexão com informação quântica. E eu queria falar agora, tipo, segunda parte do seminário, de um trabalho mais recente. E vou mudar um pouquinho a perspectiva, mas continuando trabalhando com dinâmicas de sistemas quânticos abertos, tá? Isso foi um trabalho de mestrado da Alea, que foi minha primeira aluna de mestrado aqui, que hoje em dia está fazendo doutorado lá em Ulm, na Alemanha, junto com o Fernando de Mello, do CBPF, e esse trabalho acabou de ser publicado, tem umas 2 semanas. Então, o que a gente está olhando aqui? Vocês têm alguma pergunta, querem? Porque agora eu vou te dar uma mudada. Talvez seja um bom momento. Ô, Nádia, eu até tenho, mas a gente pode deixar para o final mesmo. Tá. Tá bom. Tudo bem, então eu sigo.
Então, uma coisa que quando eu comecei a mexer com essas dinâmicas, aparece em alguns momentos, matematicamente, você precisa olhar para a inversa dos mapas. E a inversa do mapa é a operação, realmente, eu penso qual que é a função que vai me levar. Eu tenho aqui um estado, tenho outro estado aqui, qual é a função que vai me levar desse estado voltar? Não precisa ser um processo físico, tá? E aí eu comecei a pensar nisso, pensando em inversas, e pensando em mapas que não têm inversa, gente, mas que engraçado, será que alguns mapas me pareciam ser mais não inversíveis do que outros? E aí o jeito que eu cheguei para olhar essas diferenças foi olhando para conectar com mapas de recuperação. Então imagina que de fato eu quero voltar para um mapa físico, né? Eu evoluí, agora eu quero voltar. E como é que está conectado isso com... Ele tem uma propriedade matemática de inverter ou não. Então, só para deixar claro o que eu estou chamando de reversível, com inversa, recuperável. Então, eu defino que o mapa lambda ele é reversível se existe um outro mapa lambda estrela, tal que lambda estrela aplicada a lambda me volta em rho. Isso, faltou aqui, eu quero que esse mapa aqui, lambda estrela, seja completamente positivo, preserve o traço, tá? Então, seria uma operação física. E aí é possível mostrar que somente mapas unitários, eles são reversíveis se eu estou pensando que eu estou olhando para o meu espaço todo aqui. Isso tem que ser verdade para qualquer rho, tá? Então, só as unitárias, elas são reversíveis. Eu posso definir uma outra propriedade que eu falei, a inversa, né? Então, essa é uma propriedade matemática. Esse mapa, o lambda-1, não precisa ser PTP. E eu estou olhando, então, se existe uma operação aí que é aplicada em lambda rho me leva em rho. Tá? Se existe, eu digo que esse mapa tem inversa. Eu posso relaxar essa propriedade de reversibilidade e falar sobre um mapa recuperável. Então, eu digo que o mapa é recuperável se existe um outro mapa lambda-til, que também precisa ser CPTP, um mapa físico. Faltou aqui, na hora que eu traduzi isso do inglês, da apresentação em inglês, comi mosca. Então, eu tenho que lambda-til aplicado em lambda rho me traz rho. Só que aqui eu relaxei. Isso não precisa ser verdade para todo o conjunto de estados, mas só para um subconjunto, tá? Então, aqui, esse aqui é ele existe esse mapa de recuperação, o reversível só existe se a evolução for unitária. Então, a pergunta é como construir um mapa físico de recuperação que implementa de forma, né, claro, aproximada, não precisa ser a mesma coisa, a operação inversa de um mapa. E aí, para isso, a gente explorou uma certa família de mapas de recuperação, que chamados mapas de recuperação PETS. Então, o PETS propõe isso, né, levou o nome dele mesmo, é o cara que propõe, em 1986. E isso teve aplicação em informação quântica, para correção quântica de erro, mas eu tenho uma certa impressão que isso está retomando aí, sei lá, eu vi vários trabalhos agora, trabalhando de novo com esses mapas PETS. Inclusive, eu cheguei neles recentemente, não conhecia e fui me familiarizar com esses mapas recentemente, apesar de ser um trabalho antigo. Mas o que ele mostrou? Ele mostrou que se você souber qual que é a dinâmica e você sabe qual estado que você quer recuperar, você tem como construir esse mapa de recuperação de tal forma que você volte no estado rho. O que você precisa? Você precisa saber, vai precisar de um outro estado que a gente chama de estado de referência. E ele mostra como é que você constrói esse estado de referência. Isso aqui é um dual. O dual é uma operação matemática, que é o mapa dual. Você está vendo que é o Kaidaga Rho Kai, tá? Não é o mapa CPTP, não. É o dual desse mapa. Então, se você souber o lambda, você sabe qual que é o lambda daga. E se você souber o Rho, você sabe aí construir, que é o sigma, e consegue recuperar esse estado. Isso não é verdade. Tipo assim, se você achar um mapa de recuperação para um certo Rho, um certo lambda, ele não funciona para outros Rhos, tá? Então é legal, porque você tem um mapa, você sabe como é que você recupera. Se você souber qual é o estado e qual é o lambda, você sabe construir esse mapa de recuperação. É legal, mas de certa forma, se você sabe qual é o estado inicial, você sabe qual é a evolução, você já sabe qual é o estado inicial. Você pode simplesmente preparar de novo o seu estado inicial, né? Então ele tem várias aplicações, mas é legal quando a gente começa a trabalhar com esses PETs com mais estados, não só com um estado inicial. E foi isso que a gente tentou fazer. Então a gente pensou, né? Eu tenho um estado inicial, eu evoluo, agora eu aplico o PETs no estado evoluído,
e comparo, né, o que é o PETS, o recuperado com o inicial, e vejo se eles são parecidos ou não. E para quantificar se eles são parecidos ou não, eu vou usar aí fidelidade. A fidelidade é o meu quantificador. Está olhando como é que esses dois estados são parecidos ou não. E a gente fez isso para 3 exemplos de canais quânticos de 1 qubit, que são 3 exemplos bem típicos de canais de decoerência. Um é o dephase, então tem aqui uma operação de sigma z. Outro é o depolarize, tá? Tem todas as operações de depolarização, tem todas as operações. E tem o amplitude damping, né? Onde ele vai estar indo. Então aqui eu tenho, no final das contas, no caso extremo, eu tenho todo mundo indo para uma reta, que está passando ali entre os polos, na esfera de Bloch. Aqui eu tenho todo mundo indo para a identidade. E aqui eu tenho todo mundo indo para um polo estado zero, né? Ele está decaindo, está todo mundo decaindo para o estado fundamental. Então, esse P está dando como é que esse canal está, a força desse canal. Né? Se ele está todo mundo indo para a mesma linha, ou está só mudando um pouquinho ali aquela esfera de Bloch, né? Pode ser que esse P seja muito pequenininho, então quase não tenha mudança, esse mapa não faz nada ali com o meu estado inicial. Então, eu consigo controlar se esse mapa é, vamos dizer, forte ou fraco, mudando esse P. E no caso extremo, né, quando eu fui para a linha, esse é o ponto onde ele não tem inversa. Por quê? Na linha talvez não fique tão claro, mas no ponto, se eu mandei a esfera toda para um ponto, como que eu sei onde eu estava? Não tem informação nenhuma. Fui para o ponto, como é que eu volto? Né? Então, nesses 3 casos, eu tenho situações de inversa, mas para o caso do dephase, eu estou numa linha. Então, eu sei que quem está aqui veio desse plano, né? Quem está aqui em cima veio do plano aqui em cima. Então, de certa forma, eu tenho alguma informação de onde esse cara veio. Por isso que eu tinha a impressão de que o dephase ele era menos não inversível do que os outros mapas. E foi isso que eu tentei quantificar. Então, o que a gente fez aqui? Aqui a gente calcula aquela fidelidade média, então eu estou varrendo. Né? Nesse diagrama aqui, eu varri muitos estados iniciais, na verdade, 10⁴ estados iniciais. Evoluí usando um daqueles 3 tipos de mapa, né? Tem aqui dephase, depolarize e amplitude damping. E depois comparei, então, aplico o PETS, comparo o PETS com o estado inicial e acho essa fidelidade. Então, a fidelidade média em vários diferentes estados iniciais. Estou plotando isso em função do quê? Porque lembra que eu tinha que escolher um estado de referência? E o PETS te diz qual que é o estado de referência bom para um estado. Como a gente está fazendo isso com um ensemble enorme aí de estados, eu não sabia qual que era o estado de referência ótimo. Então, a gente numericamente testou. E a gente viu, depois de um tempo fazendo essas contas, tá? Primeiro a gente colocou uns doidos aí procurando na esfera de Bloch toda. Depois a gente viu que pela simetria azimutal, bastava eu procurar esse estado de referência na reta aí que liga os 2 polos, tá? Então, aqui o que eu estou olhando é essa fidelidade média em função desse estado de referência. E os P's lembra que são aqueles, o tanto que esse mapa está ali contraindo aquela esfera de Bloch. Então, o que a gente vê aqui? Para o dephase, eu tenho que o meu estado de referência, o melhor é a identidade, o depolarizing também, aqui eu tenho o best, né, o melhor que. E, como eu já esperava, que era o que eu tinha intuição, mas não tinha conseguido mostrar, a fidelidade média para o dephase, ela é melhor. Então, o fato de eu ter, ele está indo para uma reta e não está indo para um ponto, ajuda eu ter alguma informação sobre o estado inicial. Né? Você vê aqui, aqui está entre de 0,80, sei lá, 5 até 1, e os outros tem bem mais abaixo, né? Para dependendo de qual P. E para o amplitude damping, eu vejo que, dependendo de qual que é o P, esse estado de referência vai mudar. Então, não tem igual aos outros modelos, ele não não consigo concluir que é sempre o mesmo fixo, um estado de referência e ele é sempre bom. Massa. Qual a diferença do dephase e do depolarize para o amplitude damping? Matematicamente, você pode dizer esses caras são unitais, que quer dizer que eles não mudam, não tem translação na esfera de Bloch. Esse cara é não unital, tá? Então tem uma diferença matemática aí. Bom, física também, né? Um está só girando e contraindo, o outro ele está transladando. E aí, a gente acha aqui, então, qual que é o mapa de recuperação ótimo para esses três dinâmicas.
E daí, claro, eu vou querer conectar com não marcovianidade de alguma forma. Então, eu tenho uma aplicação, né, para dinâmicas não marcovianas. Então, lembrando lá da primeira parte do seminário, dinâmica marcoviana é quando é CP divisível, não marcoviana não é CP divisível. Então, eu vou representar aqui, eu estava sempre usando lambda, né, para os mapas CP-TP. Aqui eu tenho o mapa V, que não é CP, tá? E aí, um jeito de eu construir esse mapa intermediário é olhando para a lambda T0 vezes a inversa de lambda 0S. Tá vendo? Se eu aplicar isso daqui aqui, fica lambda 0S vezes lambda 0S menos 1, sobra lambda T0 e recupera essa informação. Então, o que a gente fez? A gente pensou, vamos aproximar, né? A gente não viu que a gente pode pensar qual que é o processo físico que faz essa volta. Então, a gente pensou em aproximar a inversa, o mapa inversa, pelo mapa de recuperação. E aí eu vou chamar esse mapa intermediário aqui de aproximado, construo aqui o mapa total aproximado. E aí eu vou comparar a dinâmica original com a dinâmica aproximada. E quero ver se esses caras são parecidos ou não. Qual que era a expectativa inicial? Bom, eu tô aqui, esse cara aqui, eu não falei, mas agora eu vou falar. A inversa, ela é sempre não CP, na verdade, tá? Então, não é um processo físico mesmo. Agora eu estou aproximando uma coisa que não é processo físico por uma coisa que é CP, processo físico. Então, o que eu tenho? Eu tenho o produto de 2 CPs, é um CP. Só que massa, o V agora é CP, mas a gente não ainda, ele continua sendo CP não divisível, porque eu tenho aqui o cara que é CP não divisível. Então, o que a gente vai ver? A gente vai estar atenuando esses efeitos de não marcovidade, mas eles ainda aparecem, tá? Então, só para a gente ver, eu estou olhando isso só para o dephasing, porque a gente fez para os 3 canais, mas não teve grandes diferenças nos resultados, então não tem para que ficar apresentando, tá? Mas dentro do dephasing, eu olhei para 2 modelos diferentes. Lembra daquele P, né? Agora eu coloquei um parâmetro de tempo, então meu P depende do tempo. Um modelo, a probabilidade oscila, no outro ela oscila, mas ela vai tendendo aí para uma certa probabilidade. Aqui, se eu ficasse num tempo maior, eu sempre vou ver esse cara oscilando, aqui ele fixou. Eu posso pensar fisicamente, eu faço uma analogia, de certa forma, não estou rigorosa não, tá? Mas esse seria uma oscilação de Rabi, tá? O modelo que o cara fica lá, o átomo fica oscilando entre os 2 estados, e esse seria uma termalização, de certa forma. O modelo que está descrevendo uma termalização, tá? Ele está ali uma probabilidade de chegar num certo estado. E aí o que eu vejo, aqui eu estou olhando distinguibilidade, lembra que eu falei, recuperação de informação eu posso quantificar olhando quantos estados são distinguíveis ou não, e eu vou fazer isso para a dinâmica original e a dinâmica aproximada. Então, o que a gente vê? A gente tem aqui recuperação de informação. Para a dinâmica aproximada, eu tenho ainda recuperação de informação, mas você está vendo que demorou mais tempo dela aparecer. Né? Então, de certa forma, é isso. Eu atenuei aquele efeito de recuperação de informação. Para o outro modelo, o azulzinho, o modelo que é o análogo da termalização, estão vendo que o original, eu tenho aí, né, recuperação de informação. No aproximado, eu ainda tenho, mas o cucuruco aqui está bem menor, né? Então, eu tive uma grande atenuação aí. Massa. Isso eu escolhi 2 estados aqui, Rho e Eta, de tal forma a maximizar aí essa recuperação de informação, tá? A gente queria fazer uma análise comparando os mapas, o original e o aproximado, que não dependesse dos estados iniciais. E para isso, a gente voltou, e aqui eu fiz uma coisa pedagogicamente incorreta, mas eu mudei. Essa matriz J é a matriz H, tá? Aquela matriz de Choi. A matriz de Choi, ela contém toda a informação do mapa. Ela é uma matriz, não é uma matriz, não é operador densidade não, tá, gente? É uma matriz mesmo. E a partir dos autovetores eu consigo reconstruir os operadores de Krauss. Então eu tenho toda a informação do mapa olhando para essa matriz. Então o que a gente fez? A gente reconstruiu a matriz dinâmica, a matriz de Choi, para os 2 mapas, para o original e para o aproximado, e a gente olhou para a distância entre essas matrizes. Se a distância for 0, quer dizer que as matrizes são iguais. Se a distância for muito grande, quer dizer que elas são totalmente diferentes, canais completamente diferentes. Então, aqui eu estou olhando para essa distância, para os 2 casos, e aí o que a gente vê? Bom, diferenças entre o caso 1 e o caso 2, mas o que chamou mais atenção da gente foi que, se eu olhar aqui em 2 tempos diferentes,
Nesse tempo aqui, a distância entre os mapas, o aproximador original, é o mesmo tamanho que a distância entre os mapas original e aproximado para o caso... eu não lembro mais qual que é um ou dois, mas são dois casos diferentes, mas com as mesmas distâncias. Se eu conecto agora com os mapas de recuperação, olha qual que é esse tempo. No caso 1, eu vejo que eu tive recuperação total de informação para esse tempo. Eu vejo que os mapas, eles não só eles são parecidos, como para o efeito de recuperação de informação, eu tenho um efeito basicamente igual. É um pouco diferente, aqui eu tenho menos recuperação, né? Mas para o outro caso, o que eu vejo? Apesar dos mapas serem parecidos, igualmente parecidos que aqui, eu matei completamente nesse tempo a recuperação. Completamente não, matei a recuperação de informação, tá? Então, o que eu concluo a partir dessa abordagem? Que a recuperação de informação, ela não é uma propriedade robusta. O que eu estou vendo? Mapas que são igualmente distantes, num o efeito continua preservado, no outro o efeito praticamente desapareceu. Por que isso é relevante? Bom, se eu quiser explorar isso para dinâmica, para protocolos de informação, esse backflow, mas eu tiver lá, eu teórico, escrevi o mapa numa folhinha, vou lá para o experimental falar, amigo, implementa esse mapa aí que vai te ajudar no protocolo que você quer fazer. E ele errar, ou ele não conseguir fazer a operação perfeita do jeito que eu gostaria, pode ser que ele mate completamente o efeito da recuperação de informação, que era o que a gente queria, tá? Então, nem era isso que a gente estava mirando nesse trabalho, não, mas na hora que eu vi isso, eu achei bem interessante, que ficou bem explícito que essa recuperação de informação não é uma propriedade robusta. Então, era isso que eu queria dizer, né? Então, só fazendo uma recuperação aí de tudo que eu falei, que eu já falei demais. A gente viu que dinâmicas não marcovianas, elas estão conectadas com a recuperação de informação. Então, isso eu acho que é o take-home message que eu queria passar para vocês, porque eu acho que é legal, né, olhar para essas dinâmicas não marcovianas. A gente mostrou como modelos colisionais eles podem ser úteis, né, nesses estudos, e como é que a gente, olhando para a evolução de um sistema fotônico, pode transitar entre uma evolução não marcoviana forte e fraca, variando apenas um parâmetro, esse parâmetro é simplesmente a modulação da probabilidade do fóton sofrer uma rotação no seu estado de polarização. A gente estabeleceu aí mapas de recuperação ótimos, né, para canais típicos de um qubit, e exploramos esses mapas de recuperação no contexto de dinâmicas não marcoviana, e vimos como é que essas aproximações parecidas podem ter efeitos bem diferentes na recuperação de informação. E era isso que eu queria falar. Obrigada. Muito obrigado. Eu vou sair aqui para ver vocês, que esse negócio dá muita aflição. Ok. Vamos agradecer, né, a nossa convidada, abrir os microfones e agradecer. Bom, nesse momento, a gente costuma abrir para as perguntas. Mas qualquer coisa eu volto na apresentação. Tudo bem. Aí quem quiser fazer pergunta é só, né, começar, né? Usar. Pronto. Ferraz, por favor. Olha, se for muita pergunta de experimento, vamos ver, hein? Não. É rápido para passar a palavra para os outros. Tá. Obrigado pelo seminário, super interessante, muito bom mesmo. E aí uma pergunta simples, é de experimento, foi mal, mas é só para saber se já tem alguma proposta de implementação experimental desse segundo trabalho que você mostrou. Não. Não, a gente não pensou muito ainda mas dá para pensar. Como é qubit? Qubit sempre é mais tranquilo, e é tudo os mapas bem, mas daria para pensar. Sim, não pensei não. Você tem alguma ideia? Não, eu estou tentando construir uma fonte de fótons emaranhados. Tá. Depois a gente conversa sobre isso. Mas aqui eu não preciso de emaranhamento. Porque eu estou só olhando para... Eu estou olhando para a distributibilidade de estados, é tudo um qubit. Entendi. Então é um pouco mais fácil, assim. Eu teria que fazer tomografia de estado. Mas não tem nada Está trabalhando com polarização mesmo, né?
A Beleza, gente aqueles pode pensar. aqueles canais de phasing, de polarizing, aquilo tudo muito bem já implementado experimentalmente, né? Eu acho que o mais legal seria implementar os mapas de recuperação. Que essa história dos pets, eu tenho a impressão que está voltando aí, e eu não vi gente fazendo isso. Que aí é a história, como é que você pega esse. Porque matematicamente você tem que pensar de referência, né? Construa aquilo ali, tem o dual. Mas como é que eu vou achar os operadores de Krauss? Como é que eu vou implementar isso? E quando eu tenho vários estados iniciais, como é que eu varro isso? Faço uma caixa que funciona para todo mundo, entendeu? Isso que foi que a gente pensou em caixinha mesmo, pensando, não, eu quero fazer isso no laboratório. Aí isso não vi ninguém fazendo, eu acho que seria legal de fazer. Implementar os mapas de recuperação. Nesses mapas PETs aí, né? Porque mapa de recuperação, as coisas as pessoas fazem, mas nesse contexto eu não vi, não. Beleza, Vamos beleza. conversar. Vamos conversar. Anderson. Acho que Anderson, né? Boa tarde. Primeiro, agradecer aí pelo seminário, ótimo seminário. Nádia, obrigado aí pela Obrigada. oportunidade de ver aí. A minha pergunta é pergunta de leigo, tá certo? Então, Essas são as mais difíceis. Me chamou muita atenção no seu primeiro trabalho, no primeiro trabalho que você falou, da parte do gráfico da concorrência, né? Que você calcula a concorrência e define um sistema fracamente markoviano e fortemente markoviano. Bom, eu entendo que está relacionado à correlação. Quando você diz fracamente, isso está quando fala fracamente markoviano, fraca correlação e fortemente fortemente correlacionado. Está relacionado a esse tipo, de certa forma, sim, porque olha só. Aqui o epsilon, você está vendo que ele está um regime acima mais ou menos de 0,3, né? Se eu olho ali para as probabilidades, o que eu tenho aqui? Se as probabilidades, se for zero, né, o epsilon for zero, o que eu tenho? Eu vou ter só esse P00. Então, nada vai estar acontecendo. Né? A partir do momento, que eu estou dando peso? Eu estou dando peso para esse XXZZ quando eu começo a aumentar o epsilon. Então, o que está acontecendo? Eu estou reforçando as probabilidades onde tem correlação entre o passo 1 e o passo 2. Aparece X, aparece X. Aparece Z, aparece Z. Entendeu? Então, de certa forma, tem a ver com a correlação, sim. Eu tenho uma correlação mais forte e o outro tem uma correlação mais fraca entre as partículas do ambiente. Exato. Isso está relacionado exatamente como é que você controla esse seu tempo. Esse epsilon não seria ser um tempo, mas é o espaço que você aplica ali o sistema, né? Então, aí vem a outra pergunta, né? Que é o que eu, assim, né? Eu trabalho muito com sistemas aleatórios ou com certa, né, correlações. Será que esse comportamento, como é que esse comportamento seria vários degraus desses aí, várias caixinhas dessa aí, como você chamou, né, distribuídas numa certa distribuição de longo alcance? Isso daí não deveria, né, você pegar uma distribuição de correlação de longo alcance, fazendo várias caixinhas, você não deveria ter aumentar a grandeza que você mediu? Então, o que a gente fez, isso foi um outro trabalho que eu não mostrei aqui, mas depois a gente começou a aumentar, porque aqui eu tenho dois tempos, né? 0, 1 e 2. Aí a gente começou a aumentar as colisões e mudando os modelos de correlação. A gente colocou como uma função step, assim, né, integral, e uma função que era mais ou menos decaía. E aí o que a gente fez, olhou para o coarse graining, para aquelas granulações, para ver se a gente recuperava a dinâmica markoviana usando granulação, sabe? Uhum. Que imagina assim, a mesma ideia que eu falei no começo, imagina que o tempo de correlação é muito curtinho em comparação com o tempo que você está olhando, você não percebe essa correlação. Então a gente brincou nisso no modelo colisional, fazendo isso com mais colisões, a gente fez isso. E aí a gente vê que recupera
E aí uma coisa também que o povo sempre fala, é totalmente assim, o seu tempo de observação é muito maior que o tempo de correlação. Mas você não... Muito maior é o quê? Né? O que é muito maior? Muito maior é muito vago, né? Aí a gente fez essas contas e mostrou que, na verdade, o muito maior nem era tão maior, assim, era um fator de 2, não era uma coisa... Para esse modelo, né? Mas aí a gente conseguiu quantificar essas coisas, foi bem bonitinho, assim. Aí coloca, tinha, sei lá, 100 colisões, vai colocando um monte de colisão. Aí muda, essas coisas mudam. Como é que eu mudo essas transições, né? Exato, né? Por causa que talvez essas colisões podem estar relacionadas também a... Dependendo de como você coloca essas caixinhas, né? Isso vai gerar alguns efeitos diferentes, né? Cai mais lento, cai mais rápido, né? Você pode mudar de regime, mesmo tendo uma coisa bem fraquinha, mas se você tiver muitas fraquinhas, você vê que você consegue mudar de regime também, entendeu? Então, tem coisas mudando mesmo, dá para brincar com isso. A gente fez isso. Isso foi um outro trabalho, mas foi meio... Depois desse foi o próximo. A gente fez isso com várias colisões. Ok, obrigado. Nada, ótima pergunta. Tem uma pergunta aqui do chat, Verônica Alves. Ela pergunta sobre as aplicações práticas da pesquisa. Uhum. Tá, ela quer saber a aplicação prática. Então, basicamente, a gente olhando aqui, né? Vou colocar os exemplos que eu tirei aqui, né? A gente está pensando em protocolos de informação quântica. Então, aplicações práticas, em geral, vão ser ou protocolos de computação quântica ou protocolos de comunicação. Né? Tem protocolos também de guardar segredos, assim, pensando em como é que eu vou armazenar uma informação totalmente de forma segura, que está um pouco conectado com esses de comunicação. Mas, quando eu mostro que eu consigo teleportar estados mistos de forma melhor, eu vou, de certa forma, conectar isso com algum protocolo de comunicação, ou aqui, né, a capacidade do canal quântico melhora. Vou pensar em algum protocolo de comunicação onde isso vai ter vantagem. Mas eu estou te falando assim, ainda de forma imprecisa. Para eu te mostrar uma aplicação, eu teria que pensar um exemplo e mostrar que isso tem vantagem. Mas é mais prova de princípio de que isso vai servir para algum protocolo. Entendeu? Ficou claro? Ótimo, obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Aberto para as perguntas. Não havendo perguntas, vamos agradecer à professora Nádia pela excelente seminário. Quer uma pergunta, Ferraz? Não, eu abri aqui e depois eu quero sim. conversar com a Nádia, mas aí depois a gente conversa. Tá, eu abri só para agradecer mais uma vez, Nádia. Muito obrigado. Obrigada, gente, pelo convite e pela atenção. Tchau. Eu vou sair, Ferraz, mas depois você me manda mensagem. Eu vou sair porque eu tenho que buscar a cachorra. Lembra da minha história da cachorra? Lembro. Vou sair corrida aqui, mas depois a gente se fala. Tchau, gente. Tchau, obrigado. Até o próximo semana. Até mais. Falou, gente. Até mais.